Olá, pessoas queridas, muito bom dia para todos vocês que estão assistindo ao vivo a partir de agora, aqui pelo Instagram, aqui pelo Facebook e pelo YouTube também. Para aqueles que vão ver um pouco depois, uma boa tarde, uma boa noite, o que quer que seja, mas sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito satisfeito em estar aqui com vocês para a gente conversar, dar uma continuidade nas nossas conversas que a gente vem tendo. Nessa quinta-feira passada agora, a gente conversou um pouco sobre os conceitos da física quântica e também do nosso bem-estar. E hoje eu resolvi conversar com vocês sobre relacionamento e emoções. A gente está vivendo um momento ímpar, um momento histórico na nossa vida, em nossas vidas, né? Com tantas coisas acontecendo no mundo, aqui no Brasil, mas há um certo momento em que a gente tem que parar e começar a refletir sobre tudo isso, de uma maneira bem serena, bem calma, bem tranquila, para que a gente possa entender realmente tudo isso que está se passando em nossas vidas. Percebam vocês que a gente vive ciclos de vidas que se repetem. São momentos de vidas que eles vão se repetindo e insistentemente a gente tem sempre as mesmas experiências a cada instante. Por que será que isso acontece? Até quando a gente vai repetir esses ciclos, gerando mais sofrimento para nós mesmos, a gente alimentando sempre as mesmas emoções, né? Sejam elas de raiva, de ódio, de angústia, de tristeza, de depressão. Por que isso está sempre acontecendo em nossas vidas? Então, percebam que a nossa evolução, e aqui já refletindo um pouco mais, ela sempre acontece do simples para o complexo. Se você pegar a história da evolução, sempre a evolução, para mim, uma das coisas que mais impactam em compreender o processo de evolução do ser humano, não só do ser humano, mas de todas as espécies, de tudo que existe no mundo, sempre vai do simples para o complexo, transcendendo a forma anterior e incluindo ela na sua constituição. Olha, pegamos o exemplo mais simples entre átomos e moléculas. Uma molécula, ela transcendeu o átomo e incluiu o átomo na sua constituição. Então, o átomo é uma estrutura mais simples, a molécula é uma estrutura mais complexa. Então, a molécula transcendeu o átomo e incluiu na sua constituição. Assim como um organismo transcendeu essas moléculas e incluíram na sua constituição moléculas e átomos, se tornando um ser vivo mais complexo. E assim nós fomos transcendendo e incluindo. Isso é de uma sabedoria muito grande, que nós temos que tentar trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática diária também. Porque o que nós temos visto mais e mais de exemplos e exemplos são separações, são dicotomias, são polaridades, um contra o outro, o nós contra eles, a minha narrativa é melhor que a sua. E isso gera conflitos e muitas das vezes confrontos nesses relacionamentos, né, entre as pessoas. Então, nós temos que prestar atenção mais nisso. Obrigado a todos vocês que estão chegando, que estão acenando aí na nossa live. Muito obrigado pela presença de vocês. E para aqueles que não puderem assistir agora, depois eu vou deixar disponível nas minhas mídias sociais e todos vão poder assistir. Realmente, Gisele,
é muito triste tudo quando a gente vê confrontos, né? A gente pode ter sim conflitos de ideias, de respeito a uma ideia que eu não concordo, a outra ideia, isso gera conflitos, mas confrontos, isso eu acho que nós teríamos que ter superado há muito tempo. E infelizmente a gente tem vivenciado isso muitas vezes de uma forma, a meu ver, equivocada. Então nossa evolução é sempre transcendendo e incluindo, né? A gente transcende uma compreensão, uma visão de mundo e incorpora a visão de mundo antiga para as soluções dos nossos problemas, nos tornando cada vez mais, tendo a capacidade de expressar de uma forma mais complexa. E isso a gente entende como a evolução da nossa consciência. Mas enquanto a gente tiver repetindo ciclos e ciclos, em que a gente está tendo conhecimento, a gente tem uma experiência, e dessa experiência, o produto final de qualquer experiência que a gente vivencia é sempre uma emoção, é sempre um sentimento. E às vezes a gente fica repetindo esse ciclo de tendo a mesma experiência, tendo a mesma emoção, porque a gente está tendo sempre a mesma rotina, vendo sempre as mesmas pessoas, estando sempre nos mesmos lugares, porque o nosso cérebro nos coloca em contato e gravando tudo aquilo que está no ambiente. Então, se a gente tem sempre a mesma rotina, a gente está sempre tendo a mesma experiência. E essas mesmas experiências, como produto final, vão ter sempre as mesmas emoções. Isso gera um ciclo. A gente precisa, de alguma forma, interromper esse ciclo. Pegar e ter um entendimento daquela experiência, incorporar aquela experiência na minha sabedoria, aprender e não repetir a mesma experiência, ter outras experiências. Porque esse ciclo de experiência e emoção é onde a gente vai criando, na maioria das vezes, os nossos hábitos. Nós somos seres habituais. Nós criamos hábitos com os nossos pensamentos, hábitos da maneira de agir, hábitos na maneira de sentir, né? Nós somos praticamente viciados, literalmente viciados em nossas emoções, e a gente vai aprofundar isso mais adiante. Então, partindo deste princípio, né, de que nós somos seres habituais, e vocês já perceberam o quanto é difícil a gente identificar um hábito e tentar modificá-lo. O quanto nós temos dificuldades. Imagine a tentar modificar um hábito do pensar, do sentir e do agir, né? Isso tudo, a gente mais adiante na nossa explicação, vai trazer um conhecimento maior, e vocês vão entender por quê. Então, a gente percebe que é difícil mudar um hábito, porque como é que se forma um hábito, né? A gente tem que compreender aqui que nós evoluímos de um átomo simples para uma complexidade onde a gente adquiriu um cérebro. Nós temos um cérebro extremamente complexo com mais de 100 bilhões de neurônios. Mais de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio é capaz de fazer em média de 5.000 a 10.000 conexões. Cada neurônio faz 5.000 novas conexões. O número de conexões possíveis que o nosso cérebro tem para criar uma representação, uma realidade, é muito grande. Muito grande. É maior do que o número de estrelas conhecidas no universo. De tão imensa que é, né, essa capacidade. Em média, o ser humano tem, num único dia, em 24 horas, cerca de 60.000 a 70.000 pensamentos. 60.000 a 70.000 pensamentos num único dia. 90% daquilo que a gente pensa é igual ao que eu pensei no dia anterior. A gente tem tendência a repetir o passado. A emoção nada mais é do que uma representação química de algo que já aconteceu.
Então, às vezes a gente está repetindo tanto esse passado que a gente está criando de uma forma determinista o nosso futuro, por não trazer à consciência esses processos do nosso pensar, do nosso sentir e principalmente do nosso agir, do nosso comportamento. Como seres automáticos, a gente coloca a nossa vida no piloto automático e vai. E depois a gente fica como que reclamando, porque a gente não percebe a formação desses hábitos ao longo dos anos. E por que que isso sempre acontece na minha vida? Por que que está todo mundo contra mim? Por que que Deus é contra mim? Por que que eu tenho que passar por tudo isso? Porque nós não temos a percepção de que nós é que criamos essa realidade. Na verdade, a nossa personalidade cria a nossa realidade pessoal. E o que é personalidade? Senão o conjunto da maneira como eu penso, da maneira como eu me comporto e a maneira como eu sinto as minhas emoções. Esse conjunto da nossa maneira de ser forma a nossa personalidade, forma o nosso estado de ser, forma aquilo que a gente chama de assinatura energética. É como eu me posiciono no mundo, as minhas visões de mundo, as minhas perspectivas, as minhas verdades, o meu senso de justiça, o meu senso de comportamento, tudo isso. E, na grande maioria das vezes, isso se torna já incorporado no nosso ser e esses hábitos, por ser hábitos, não têm a participação da mente consciente. Nós já ensinamos esses hábitos ao nosso corpo. E como é que isso acontece? É simples. Qualquer experiência que eu estou tendo, né, eu vou estar na presença de alguma coisa, eu vou gerar um certo pensamento aqui na rede mais externa do nosso cérebro, que é o córtex cerebral, onde eu entro em contato com tudo, eu estou gerando, ou então simplesmente na minha imaginação, nos meus pensamentos, dentro desses 60, 70 mil, eu estou produzindo milhares e milhares e milhares de neurotransmissores. Os neurotransmissores não são os pensamentos, mas eles representam o pensamento nas nossas redes sinápticas, nas conexões entre um neurônio e outro. E essa química gerada pelo nosso pensamento vai imediatamente estimular uma estrutura cerebral um pouquinho mais antiga que a gente chama de cérebro límbico. Esse cérebro límbico, através desses estímulos de informação vinda do córtex cerebral, através dos neurotransmissores, vão produzir a sua própria química, que são os neuropeptídeos, gerando outras informações que vão, por última análise, estimular centros hormonais específicos a produzirem aquilo que esses centros hormonais produzem, os hormônios. E esses hormônios vão circular ou através da rede elétrica, através da medula, ou então através do nosso sangue, chegando essas informações aos bilhões de células que nós temos, informando as nossas células daquele teor do nosso pensamento, não importa se é de alegria, de tristeza, de ódio, de vingança, de amor, né? Não importa, é assim que funciona o nosso organismo. E como o nosso cérebro está monitorando constantemente tudo o que acontece de uma forma a homeostase do nosso corpo, estas informações que geradas originalmente pelos pensamentos, né, que estimula o cérebro límbico, que estimula a glândula hormonal, que cai na corrente sanguínea, depois que leva essa informação para o nosso corpo, esta informação retorna ao nosso cérebro, estimulando os mesmos pensamentos, criando um ciclo entre o que eu penso e o que eu sinto. Originalmente, eu sinto o que eu estou pensando e depois eu penso o que eu estou sentindo. Essa é a química, as redes sinápticas, a linguagem do cérebro, a linguagem química dos neurônios. Já o nosso corpo tem uma outra linguagem, a linguagem das emoções, porque a gente sente as nossas emoções no nosso corpo. Quando eu estou com
com uma raiva, né? Vocês percebem que o corpo se modifica, a minha face fica pletórica, os meus gestos ficam diferentes, a minha forma de falar fica diferente. Então a gente vive a emoção no corpo físico, no corpo como um todo. Já a linguagem do pensamento são essas conexões cerebrais, é uma linguagem diferente, mas que informam o cérebro, o corpo do teor desta informação. Então esse ciclo entre primeiro eu sinto o que eu estou pensando e depois eu penso o que eu estou sentindo, ao longo de vários anos, geram e formam os nossos hábitos. Então, se eu tenho medo, eu gerei durante 20 anos a química do medo. Eu ensinei o meu corpo a sentir medo. Se eu tenho raiva, eu produzi a química que representa a raiva e representa a emoção da raiva durante 20 anos e o meu corpo já sabe, já está automatizado a sentir e perceber o que é a raiva. Depois que isso se circula durante anos e anos, ele é incorporado numa outra região cerebral que a gente chama de tronco cerebral, que é o cerebelo, que é formado pelo tronco cerebral e o cerebelo, que é o cérebro mais antigo, onde fica realmente armazenado o nosso ser, aquilo que nós somos realmente, né? Então nós temos praticamente 3 cérebros num único cérebro. A camada mais externa do nosso cérebro, que representa o nosso pensar. Uma estrutura um pouco mais interna, que é o cérebro límbico, que é o fazer, que são as experiências, que representa os resultados dessas experiências, que são as emoções que a gente vivencia no corpo humano. E depois a última estrutura mais antiga, que é representado pelo cerebelo, pelo tronco cerebral e cerebelo, que fica armazenado toda a nossa sabedoria, todo o nosso aprendizado, tudo aquilo que nós somos, todos os nossos automatismos. Porque nós temos praticamente, a partir daí, 2 mentes. Uma mente consciente, que é 5% daquilo que eu sou, que é o que vocês estão utilizando para prestar atenção nisso que eu estou falando, que vocês estão utilizando para compreender estas informações, mas 95% daquilo que nós somos, 95% daquilo que nós somos é inconsciente. Eu não tenho consciência do que está se passando com as células do meu fígado, com os meus rins, o meu pâncreas, né? Apesar da respiração ser um ato voluntário, eu posso controlar a qualquer momento, mas a grande maioria das vezes a respiração fica no automático também. Né? A Thaís está perguntando aqui como mudar a mente do hábito para mudar esse ciclo. Aguarde que já já vou chegar nessa parte que é fundamental de como é que a gente faz para mudar isso. Tá? Então essa mente subconsciente, essa mente inconsciente é 95% daquilo que nós somos. E quando a gente fala em hábitos, a gente está falando de mente subconsciente. Eu já ensinei o meu corpo aquele hábito. Então, percebam vocês no dia a dia. Quais emoções que vocês têm mais facilidade para lidar? São as emoções mais positivas ou são emoções mais negativas? São emoções de raiva, de ódio, de tristeza, de angústia, de depressão, de baixa autoestima, o que quer que seja. Ou são emoções positivas, de alegria, de amor, de compreensão, de carinho. Percebam que os nossos hábitos tendem a ser mais negativos e o nosso cérebro fixa mais nas experiências negativas do que nas positivas. E aqui eu quero só fazer um parênteses de emoção e sentimento. Aqui eu vou estar utilizando como sinônimo de emoção o sentimento. Tem uma diferença muito sutil, mas aqui, para o nosso entendimento, quando eu falo emoção e sentimento, eu estou querendo falar a mesma coisa. Tá? Então, percebam vocês que o nosso cérebro ele é como velcro para experiências negativas e para emoções negativas. Né? E é como teflon.
para experiências positivas e emoções positivas. São fugazes. As nossas emoções positivas são fugazes. Por que que isso acontece? Porque o condicionamento, as redes neurais que representam as emoções negativas já estão muito bem estruturadas dentro de nós. Já são reflexos automáticos. E nós ainda estamos aprendendo a adquirir os reflexos automáticos das emoções positivas. Por isso que nós temos que, de uma forma consciente, utilizar dos 5% de consciência que nós temos para buscar novos pensamentos, novas emoções, principalmente as positivas. Esse ciclo de sentir e pensar e sentir desses hábitos, que eu tenho 90% daquilo que eu penso é igual ao que eu pensei o dia anterior, eu vou criar sempre o mesmo do mesmo. Se eu tenho sempre a mesma realidade, eu tenho a tendência de ter sempre os mesmos pensamentos, que vão estimular as mesmas escolhas, que vão fazer com que eu tenha os mesmos comportamentos. E tendo as mesmas experiências, eu vou ter os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Vou criar o estado de ser, a mesma assinatura energética, fortalecendo a minha mesma personalidade. Isso vai realimentar os mesmos pensamentos. Então eu estou sempre pensando dentro de uma caixinha de condicionamento. Por isso que a gente sempre fala, tem que pensar fora da caixa. Porque nós criamos esses condicionamentos, nós temos hábitos bem estabelecidos. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. A gente é condicionado a escolher, se você aprendeu a escolher o sabor de sorvete como sendo flocos desde a sua infância, porque seus pais gostavam, porque você foi escolhido, tinha poucas possibilidades de escolha, e você sempre escolhia sorvete de flocos. Hoje, quando você chega numa sorveteria que tem lá centenas de sabores, você experimenta e no final você pede, me dá um sorvete de flocos, e você já está habituado àquilo. Então, realmente, mudar os nossos hábitos requer um trabalho ter esse conhecimento. Estas informações que nós estamos passando aqui é de fundamental importância para que a gente possa mudar alguns hábitos que nós não queremos mais, né? Eu estava querendo abrir um parênteses sobre falar sobre as emoções, porque, de uma certa forma, as nossas emoções elas são ecológicas. De alguma maneira, como a gente fala de emoção positiva, de emoção negativa, a gente está querendo dizer das experiências, porque a emoção em si, ela pode ter mesmo ela tendo a raiva, ela pode ser positiva, porque ela já foi importante para a nossa sobrevivência em algum momento. Para você superar um obstáculo, você vivenciou aquela experiência num curto período de tempo para você vencer aquele obstáculo e acabou. Então a raiva ela foi de alguma forma positiva para aquela solicitação, né? O medo é a mesma coisa, né? Lá atrás, na nossa evolução, ter medo fazia parte de você ficar vivo ou não. Porque se você interpretasse como qualquer mexido no arbusto fosse o vento, que não fosse nada, e ali tivesse um predador, já era. Então você ter medo daquilo fazia você preservar a sua vida. Então o medo, em algum sentido, fez bem. Então essa questão da nossa inteligência emocional, da forma como a gente lida com as nossas emoções, é que precisa ser pensada. Eu tenho uma experiência com o meu chefe de manhã, em que nós estávamos participando de uma reunião, ele me chama a atenção na frente de todo mundo, e aquilo gerou para mim um sentimento de angústia, de frustração enorme, porque ele me expôs na frente de todo mundo. Isso aconteceu por volta de 8 horas da manhã, por exemplo. E aquilo mexeu comigo. Eu passei por aquela experiência foi real, aconteceu. Aí eu fiquei alimentando aquilo durante o dia todo.
O que eu quero dizer para vocês com essa historinha que eu vou contar é que o nosso cérebro não sabe a diferença se isso aconteceu no passado, se vai acontecer no futuro, se aconteceu há 20 anos atrás, se acontece se está acontecendo nesse momento ou se vai acontecer num futuro. O nosso cérebro não diferencia passado, presente e futuro e não diferencia imaginação de realidade. Eu vou entrar nesse conceito para vocês também. Então, se eu tive essa experiência de manhã e chegou à noite, ao chegar em casa, eu conversando com a minha esposa e conto para ela, olha, o meu chefe fez isso, fez aquilo, me colocou nessa situação, eu vou viver aquela experiência novamente, com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções, com os mesmos gestos, com o mesmo comportamento. E o meu cérebro não sabe se isso aconteceu de manhã ou se está acontecendo ali naquela tarde. O cérebro e o corpo acham que é a mesma coisa. Passado uma semana eu encontro um amigo na rua e eu falo, olha, você não sabe o que aconteceu comigo uma semana atrás, o meu chefe fez isso, fez aquilo outro, me colocou em situação difícil, eu vivi aquilo novamente. E o meu cérebro não sabe se aconteceu há uma semana atrás ou se está acontecendo naquele dia. Se eu encontro alguém 10, 15 anos depois, poxa, 15 anos atrás o meu chefe falou aquilo outro, o meu cérebro não sabe se aquilo está acontecendo naquele momento ou se aconteceu há 10, 15 anos atrás. Isso é fato, tá? Isso é fato. Então, sabendo disso, a gente tem que começar a perceber todas essas nuances que ocorrem na formação dos nossos hábitos. Para poder, assim que aparece um sentimento, um sentimento de angústia, a gente possa desenvolver o que a gente chama de inteligência emocional. Uma forma simples de entender o que vem a ser inteligência emocional é a gente entender que essa química que nós produzimos quando a gente está pensando, quando a gente está sentindo, ela tem um período de duração dentro do nosso organismo. Esse período de duração a gente chama de período refratário. Então, quando eu estou tendo uma emoção, um sentimento, uma experiência, um pensamento, essa química produzida pelos nossos neurotransmissores, pelos nossos neuropeptídeos, pelos nossos hormônios, ela tem uma duração no tempo dentro do nosso organismo para representar aquilo. Percebam vocês que pensamento é bem rápido, né? Você tem um pensamento, tem outro, vai colar. Mas quando você está vivendo uma emoção, ela precisa circular, ela tem um curso maior. Quando a gente consegue identificar esses pensamentos que nós não desejamos mais, quando a gente consegue identificar esses sentimentos que nós não desejamos mais, a gente está começando a perceber e desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, encurtar o tempo que essa química dura no nosso organismo, isso é inteligência emocional. Isso é você perceber que às vezes você só está de mau humor, né? Você criou um mau humor, né, momentâneo, dura ali algumas horas, um dia no máximo, porque você foi frustrado em alguma coisa. Então as pessoas percebem e te sinalizam, poxa, mas como você está mal-humorado? É um mau humor. Dura horas a um dia, 2 dias no máximo. Quando você tem essa frustração e ela se prolonga mais no tempo, né, você começa a ter o seu temperamento. Porque ela durou mais de semanas. O que está acontecendo? Você estava de mau humor, mas todo dia você está de mau humor. Aí passa 1 mês, 2 meses sentindo a mesma coisa, vira o seu temperamento. Aquilo faz parte já do seu temperamento. Você está começando a ser daquela maneira. E se algo te frustrou, né, um dia, e você encontra uma pessoa, nossa, por que você é tão agressiva desse jeito? Por que você é tão áspera? Porque algo me aconteceu há 20 anos atrás e toda a minha vida foi assim. Então, a química dessas emoções duraram durante muito tempo, não desenvolveram a inteligência emocional. E aí a gente já chama de personalidade. A pessoa é daquela forma, né?
E todos esses traços da nossa personalidade, até os 30 anos, elas já estão totalmente formadas. E depois fica difícil de modificar. Até lá a gente tem condições de modificar algumas coisas, né? Então esses ciclos, elas são importantes. E conhecer essa questão de que a gente pode mudar a qualquer momento é importante. Vou contar uma historinha aqui para vocês para ilustrar mais ainda essa nossa conversa. Uma jovem senhora recém-casada, ela tinha o sonho de constituir a sua família, né? de fazer crescer a sua família, de ter os seus filhos, de ver seus filhos tendo os seus netos, de ter uma grande família. E cultivou todo esse desejo durante muito tempo. E ela, recém-casada, de repente o marido chega em casa e diz a ela: olha, infelizmente eu vou me separar de você porque eu vou fugir com a secretária e vou me mudar para Buenos Aires, né? O que essa pessoa vai sentir? Ela vai sentir ciúmes, vai sentir ódio, raiva, desgosto, frustração, tudo naquele momento. É natural que isso aconteceu, porque ela alimentava um sonho, uma expectativa, e essa expectativa não foi atendida de uma certa forma, porque foi rompida essa expectativa. E aí, no dia seguinte, ela conversando com a mãe, com as amigas, a mesma coisa, passou o tempo, ela se alimentando desses ciúmes, dessa raiva, dessa frustração, desse ódio, foi se tornando uma pessoa amarga, de mau humor virou o seu temperamento, de temperamento virou a sua personalidade. Passado alguns anos, 20 anos depois, com uma personalidade áspera, agressiva, a amiga encontra ela: mas por que você é dessa forma? O que te aconteceu? Há 20 anos atrás o meu marido me abandonou por causa disso, daquilo, outro. Então ela significou a vida dela durante todos esses anos com esse tipo de atitude. Uma jovem senhora, também recém-casada, com a mesma expectativa de constituir a sua família, de ter filhos, de ampliar essa família com seus netos e tudo mais. O marido chega em casa, fala assim: olha, eu estou fugindo com a minha secretária e vou me mudar para Paris. O que essa jovem senhora vai sentir? Ciúmes, frustração, raiva, ódio, tudo, né? A mesma coisa do que a outra. É normal, é natural. Ela tinha uma expectativa, ela criou, ela tinha esse sonho e foi rompido. Então essas emoções dessa frustração, que vem a angústia, o medo, o ciúmes, tudo, vem tudo junto. No dia seguinte ela ainda conversa com a mãe, com algumas amigas, mas passado alguns dias ela vira para si mesma: poxa, eu amava realmente o meu marido, né? Ele talvez não deveria ter sido honesto, deveria ter sido mais honesto comigo ou qualquer coisa parecida, mas espera lá, eu também me amo. E agora eu estou com uma oportunidade de fazer algo diferente que eu não fazia. Então entrou numa faculdade, foi fazer um curso, estudava, trabalhava durante o dia, estudava à noite, conseguiu fazer o curso de administração, se formou em administração, aí foi contratada por uma grande empresa. Nessa empresa ela conheceu o vice-presidente dessa empresa, se apaixonou pelo vice-presidente da empresa, se casou com o vice-presidente da empresa e foram passar a lua de mel em Paris. Passado alguns anos, tiveram seus filhos, tiveram seus netos, extremamente feliz. Encontra uma amiga durante 20, 25 anos depois, e essa amiga diz a ela: poxa, você aí toda feliz, toda realizada, mas o seu marido não te abandonou há 20 anos, há 25 anos atrás? O que você acha que essa senhora vai dizer? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É isso, a gente pode fazer diferente desde que a gente desenvolva a nossa inteligência emocional,
que a gente comece a utilizar da nossa mente consciente para perceber tudo o que acontece, todo esse processo de formação dos nossos hábitos, quando o nosso corpo é maior do que a nossa mente, e quando o nosso corpo é maior do que a nossa mente, não tem mudança. Porque essa mente consciente é muito mais poderosa do que a nossa mente consciente. Por isso que um único pensamento positivo não é capaz de fazer a mudança de um hábito. É necessário muito mais do que apenas um pensamento positivo, porque nós criamos uma química durante 20 anos, informando as nossas células o que vem a ser a angústia, o que vem a ser frustração, o que é raiva, o que é ódio, o que é tudo isso. E não vai ser. Você escuta uma palestra com o Dr. Milton, faz uma sessão de meditação, cria uma química diferente naquele momento, de autoestima. Você produz a química de autoestima, aquilo circula, te dá um bem-estar. Nossa, nunca mais eu vou sentir culpa da minha vida. Vou ter sempre autoestima ao meu lado. Passado 30 minutos depois que terminou a sessão de meditação, começa um blá 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 interno. Ah, não, é bom sentir uma culpinha de vez em quando. Por que isso acontece? Porque nós estamos habituados àquela química, as nossas células estão habituadas àquela química. E quando ela retorna essa informação aqui para o hipotálamo, uma região do nosso cérebro que funciona como um termostato, né? Porque como nós somos viciados em nossas emoções, quando o vício, a informação da culpa chega lá, fala, pera lá, que negócio é esse de mandar em autoestima para cá? Né? O meu cérebro não conhece o que é autoestima. As minhas células não sabem. Pera lá, me manda aí aquela culpa que você sempre mandou. E dá-lhe culpa para baixo, dá-lhe culpa para o corpo. E assim a gente tende a criar o mesmo do mesmo, vivendo sempre no passado. As emoções são uma representação química do nosso passado. E aí a gente não tem uma perspectiva de uma melhora para o nosso futuro, ou de uma vida melhor para o nosso futuro. Isso funciona para qualquer tipo de expectativa que a gente cria para nós mesmos, né? Isso é importante. Se a gente quer realmente mudar, se a gente quer criar um novo eu, a gente tem que prestar atenção primeiro nas nossas emoções negativas, identificá-las. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com ansiedade, com medo, com culpa, com angústia, com ressentimento, com raiva, com ódio? Por que eu tenho tanta insegurança? Por que da minha depressão? O caso de depressão é um pouquinho diferente, mas por que eu faço tantos julgamentos, sou tão hostil com os outros? Né? Sensação de perda a todo instante, uma competição danada, confrontos diversos geram emoções negativas que perpetuam no nosso corpo. E se a gente não tiver uma maneira de desenvolver a nossa inteligência emocional, perceber, deixar isso ir e substituir essa emoção para conquistar algo de diferente, desenvolver o nosso senso de gratidão, de amor, de admiração, de inspiração, de paz, de honestidade, de carinho, de sabedoria, de verdades, de estar presente, de se sentir poderoso. Porque nós temos sim, e eu conversei isso na quinta-feira, sobre a nossa capacidade de escolha, do nosso livre-arbítrio. Limitado por causa desses condicionamentos que eu estou explicando aqui para vocês hoje. Porque nós fazemos escolhas baseados nesses condicionamentos. E tendemos a fazer sempre as mesmas escolhas. Então, se nós começarmos a utilizar da nossa mente consciente para utilizar de uma região do cérebro que nós temos, chamado lobo frontal, que nos dá a capacidade, como únicos como seres humanos que somos, de pensar naquilo que estamos pensando. Nós temos autoconsciência, autorreferência.
e começar a perceber, utilizar dessa capacidade que a gente chama de metacognição, que nada mais é do que isso, de pensar naquilo que nós estamos pensando. Somos os únicos capazes de fazer isso. Aliás, é o que nos diferencia dos outros animais. É a razão, é o discernimento, capacidade de pensar. Poxa, olha só, de novo esse pensamento. E eu não quero mais esse pensamento. Esse pensamento já me serviu a época atrás, agora não mais. Então, eu vou fazer um esforço dentro de um processo de meditação, de trazer para nível da consciência o que está inconsciente. Esse é o grande objetivo da meditação. Trazer para o consciente os processos inconscientes. E nós temos capacidade para isso, mas isso não acontece com uma mágica. As informações que nós estamos tendo, todo o conhecimento que a neurociência está apresentando, tudo isso, todos esses conhecimentos nos tornam capazes desta mudança. Mas tem um segredo. Nós temos que querer essa mudança. A mudança não vai bater ali na porta, a partir de hoje você é um ser diferente. A mudança é de dentro para fora. É aquele ciclo que eu coloquei lá no início, das nossas experiências gerando a mesma emoção de vida, gerando as mesmas experiências. Os nossos ciclos que se repetem. Até quando? Até quando a gente vai repetir os mesmos ciclos? Quando que a gente vai ter realmente esse conhecimento, incorporar esse conhecimento na sabedoria que nós temos e realmente nos tornarmos uma pessoa diferente? Informar o nosso cerebelo, o nosso tronco cerebral com novos automatismos, ampliando a nossa capacidade de discernimento e de escolhas. Para isso, nós temos que utilizar dos nossos 3 cérebros, da capacidade de pensar, de fazer e de ser. Nós temos toda a neurobiologia, os hormônios que a gente produz, está tudo dentro de nós. Todos os recursos que a gente precisa para essas mudanças estão já em nós instaladas. Precisamos utilizá-las. E para isso, a gente tem que buscar... vamos supor que eu queira aprender o que é compaixão. Como é que eu aprendo uma coisa? Eu vou buscar a literatura. Na literatura eu vou aprender de uma forma intelectual o que é compaixão. Peguei um livro, eu quero saber o que Chico Xavier pensava sobre isso, o que a Madre Teresa, o que o Papa fala sobre compaixão. Eu aprendo, eu li o livro. Li 2 vezes, de tanto que eu gostei. Os meus amigos no trabalho, nossa, Dr. Milton mudou. Olha, eu comecei a dar conselhos para todo mundo. Você precisa deixar o seu passado embora, você precisa perdoar mais. E aí eles vieram sempre atrás. Mas não adianta nada eu só ter a compreensão intelectual. Preciso de algo a mais. Não adianta nada eu falar que precisa perdoar, que precisa deixar o passado embora, se na hora que aparecer uma experiência em que eu tenha que colocar isso em prática, eu não faço. Isso é incoerência. Isso é incoerência. Isso acontece demais. Demais. A gente não ensina emocionalmente o nosso corpo aquilo que a gente aprendeu intelectualmente. Isso é de uma importância tão grande que eu vou repetir. Nós precisamos ensinar emocionalmente o nosso corpo aquilo que eu aprendi intelectualmente. Então não adianta nada eu ter aprendido intelectualmente o que é compaixão se na minha experiência do dia a dia eu não o demonstro. Se eu tive alguma desavença com alguém no passado ou qualquer coisa parecida, eu preciso exercer isso. Eu preciso dar a oportunidade para a pessoa. O perdão é dar a oportunidade à pessoa de fazer diferente. E é algo nesse sentido. Então, se nós temos o antigo eu estou aqui, e eu quero chegar aqui no novo eu, esse processo é desconhecido. Sair do antigo eu para o novo eu requer percorrer um rio ainda desconhecido.
Você se conhece da maneira como você é, com todas as suas angústias, os seus pensamentos, as suas emoções, a sua culpa, o seu medo. Tudo isso você já se conhece, está aqui. Ele é familiar, ele é previsível, já está lá no passado. Mas o novo eu está aqui no futuro. Você não se conhece como tendo autoestima, você não se conhece com os novos sentimentos. Você vai gerar um desconforto em você. Por isso que essa mudança é difícil. E se você não tiver persistência, não estiver realmente imbuído dessa transformação, você tende a voltar ao seu antigo eu, à sua homeostase antiga. E aí fica difícil mudar. Porque esse processo de mudança, o desconhecido, você não se conhecer tendo autoestima, você não se conhecer tendo um carinho, não se conhecendo tendo amor ao próximo, tendo respeito, tendo honestidade, tudo isso você não se conhece dessa forma. Mas esse é o seu objetivo, porque você já não se contenta mais com o antigo, você quer o novo. Mas aí você precisa persistir, precisa realmente ter essa consciência de que você precisa mudar. E não é fácil, porque gera desconforto. Toda mudança gera desconforto. Mas se nós não persistirmos, nada vai acontecer. Muita gente entrando agora. Vocês que entraram agora, sejam todos bem-vindas. Luciene. Oi, Luciene. Quanto tempo? A Malu. Oi, Malu. Tudo bom? Seja bem-vinda sempre. Larissa. Obrigado por estar aqui presente. Todos vocês aí que acenaram. Às vezes eu não vou ter tempo de responder as questões de vocês, mas se vocês quiserem depois perguntar em inbox ou aí mesmo nos comentários, fiquem à vontade que eu respondo. Porque eu só tenho mais alguns minutos de live e eu tenho algumas coisas importantes para falar para vocês ainda, tá? Então essa questão da ciência da transformação é isso. Não tenho como fugir disso, né? Então, olha só, quando a gente nasce, a nossa mente ao nascer, ela é praticamente toda subconsciente. Nós trazemos todos os nossos automatismos de sucção, de alimentação, depois a gente vai desenvolvendo, a gente vai adquirindo as experiências, e essas experiências, elas podem ser positivas, elas podem ser negativas. E aí a gente vai adquirindo, fazendo associações, identificações. Olha, não pode colocar o dedo na tomada. Tá aqui, se você falar uma aguinha aqui. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Você vai adquirindo consciência, vai adquirindo, mas a mente estar em desenvolvimento até uns 7, 12 anos mais ou menos, onde a gente vai adquirindo esses hábitos, e esses hábitos e comportamentos eles vão ser solidificados até os 30 anos, só para vocês terem uma ideia. E aí a gente vai começando a desenvolver o que a gente chama de mente analítica. É como que separando a mente consciente dessa mente, dessa sabedoria, dessa inteligência de condicionamentos que nós vamos adquirindo, né? E tudo isso, a mente consciente fica lá para a lógica, para o futuro, para o passado, para a nossa razão, para o discernimento, de pensar naquilo que a gente pensa, no aprendizado. A gente utiliza a nossa mente analítica para estar presente, mas todo o outro trabalho está sendo desenvolvido aqui pela mente subconsciente. 95% daquilo que você é subconsciente, é inconsciente. Então seria interessante se de alguma maneira a gente pudesse entrar nessa mente subconsciente e fazer uma reprogramação. É essa a ideia da meditação. De você se tornar consciente desses processos inconscientes e modificá-los. Porque como o meu cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação, meu cérebro não sabe a diferença do passado, presente e futuro, se eu estou com os olhos fechados e estou imaginando, se eu estou imaginando uma situação de alegria, de amor, de carinho, ou qualquer coisa que eu queira, eu estou produzindo a química que representa aquilo. Nem que seja no futuro. Mas você já está ensinando o teu cérebro e o teu corpo a produzir a química que representa isso. Isso é importante entender, né? É isso, Gisele, eu estou justamente explicando isso.
uma das ferramentas que nós temos à disposição para desconstruir e reprogramar é você ter regularmente no seu dia a dia um espaço para você fazer as suas meditações, para você começar a entender. Prestem atenção nos relacionamentos. Olha só, o título da palestra hoje é Relacionamentos e Emoções. Os relacionamentos ensinam a você aquilo que você precisa mudar. Preste atenção nos sentimentos que são gerados nos seus relacionamentos. Por que você ficou assim quando tal pessoa falou isso? Por que você se sentiu tão frustrada quando uma pessoa falou aquilo ou aquilo outro? Então, tenha consciência disso e produza uma química. Queira ser uma pessoa diferente. Demonstre ser uma pessoa diferente, né? Então, nós temos nos relacionamentos uma grande oportunidade de informação daquilo que a gente precisa mudar. Prestem atenção nos seus inimigos, naquilo que eles falam para você, porque eles não têm filtros. Os seus amigos têm filtros quando vão conversar com vocês. Escolhem as palavras para não magoá-lo, escolhem a melhor forma de se expressar. Ou não, mas na grande maioria das vezes os amigos fazem isso. Dificilmente você tem um amigo, olha, como você é burro, como você é isso, como você é aquilo outro. Não, olha só, vejam do outro lado, você poderia ter agido. Não, os inimigos escancaram as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades. É isso que o coronavírus está fazendo com toda a sociedade, no mundo inteiro, escancarando as vulnerabilidades e as fragilidades das pessoas, dos sistemas como um todo, seja ele econômico, político, o que quer que seja, escancarando as fragilidades, né? Então, que nós possamos realmente querer. Nós temos que ter esse querer, porque se não houver o querer, nada vai acontecer. Se nós não realizarmos o trabalho, nada vai acontecer. As ferramentas estão aí. A meditação é uma delas, né? Existem outras que podem ajudar e muito, mas quando a pessoa sai da sua zona de conforto e quer realmente essa mudança, ela vai encontrar como que se tivesse tudo conspirando a favor daquela mudança. As sincronicidades começam a aparecer. E aí você engata nisso e não tem mais volta. Não tem mais volta quando você realmente está engajado nesse processo de mudança. Quantas das vezes a gente já... Não, a partir de agora eu não vou mais ser assim. Você fica uma semana, 2 semanas... Depois você se vê fazendo tudo que você já fazia antes. Deixa para lá, isso não funciona. Porque nós criamos... É difícil mudar um hábito. Principalmente um hábito comportamental, né? Então, se a gente puder realmente entrar e perceber tudo aquilo que tem de experiências negativas, os pensamentos, os nossos sentimentos e modificá-los, nós estaremos fazendo... nós realmente estaremos fazendo um grande benefício para a gente, né? Agradeço aqui a presença de todos vocês. Vou ver aqui algumas mensagens que vieram para cá. A Lígia Alves, aqui no Facebook, está me perguntando se essa significação inicia na infância. Sim. A partir dos 7, 12 anos, que a nossa mente analítica já está quase toda formada, há um grande trabalho dos pais na educação de fornecer esses elementos, porque ela vai estar a todo momento, né? O problema é que nessa fase da adolescência, essas crianças têm contato hoje em dia com amigos, professores, redes sociais, e às vezes os pais não estão tão atentos assim no auxílio de dar uma contra-informação, a ponto de dar um contraditório naquele pensamento. E às vezes é a bagagem da pessoa, né?
O Alexandre de Moura está aqui fazendo uma pergunta sobre a meditação. Isso, a base que está falando que nós não somos o corpo ou a mente, exato. Quando a gente senta, isso já é uma informação além, Alexandre. Isso aí é importante que o Alexandre está falando, porque se a gente senta para meditar, sendo nós mesmos, tendo a mente, tendo o mesmo corpo, nós temos que criar um hábito dentro da meditação de nos transportar para nível de observadores, de começar a observar, olha só o sentimento que eu estou tendo, olha, começar a identificar isso. Então você tem que ser não corpo, não tempo, não espaço, você tem que ser consciência pura durante o processo de meditação. Mas isso é uma conversa mais aprofundada para aquelas pessoas que realmente já fazem a meditação, que já estão empenhados, é um passo posterior. E é muito importante isso que você colocou, Alexandre. Obrigado pela sua participação. De nada, Lígia. Aqui no Instagram, a Aline, o senhor indica uma bibliografia para contribuir na inteligência emocional das crianças? Aline, eu acho que a gente se informando para nós termos a nossa inteligência emocional, quem tem feito, eu acho que você pode procurar aqui mesmo no Instagram, a Germana Moura. Germana Moura está fazendo um trabalho muito interessante com a inteligência emocional das crianças. Depois você procura, ela tem um trabalho em que ela desenvolveu um baralho em que tem lá para as crianças começarem a se identificar com aquelas emoções. Então, Aline, procura aqui mesmo no Instagram, a psicóloga, ela é uma psicóloga, chama Germana Moura, tá? A Jéssica Rodrigues, alguns livros, sim. Todo esse conhecimento que eu passei aqui para vocês foi de um curso que eu fiz nos Estados Unidos com um neurocientista chamado Dr. Joe Dispenza. Ele ministra os seus cursos de ensinando as pessoas a meditarem, a desenvolver esse processo de transformação pessoal. Então, os livros dele, isso há 5, 6 anos atrás, não tinha livros em português. Hoje, nós já temos livros do Dr. Joy em português, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo, o placebo, tá? O efeito placebo. Então, assim, procure Dr. Joe, Joe Dispenza com S. Dr. Joe Dispenza. Vocês vão ter acesso a toda essa bibliografia com todo esse conteúdo que eu passei para você aqui. Isso, Germana Moura, ela mesma, tá? Eu assisti alguns vídeos dela aqui no Instagram e gostei muito do conteúdo que ela passou. Isso, constelação, Gisele. Não, você vai encontrar muita coisa a respeito, tá? Mas eu quero falar com vocês mesmo, para vocês começarem esse processo de mudança, para nós nos tornarmos pessoas melhores, para a gente construir um mundo melhor. Eu vou começar a me despedir porque está faltando apenas 1 minutinho para encerrar a live aqui no Instagram, tá? Assim que eu encerrar, eu vou colocar disponível essa live para às vezes revisitar, ter algumas informações. Se vocês puderem divulgar o canal, né? Seguir o canal, sintam-se à vontade também. E eu vou procurar, a partir de agora eu já fazia isso há muito tempo atrás, mas agora eu estou me sentindo na necessidade de fazer novamente. E vou fazer com mais frequência. Vou escolher outros temas para a gente fazer isso. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Tudo de bom. Até uma próxima oportunidade. E um abraço no coração de todos vocês. E aqui no Facebook, no YouTube, também. Muito obrigado pela participação de vocês.
Obrigado pelos comentários, ajudem a divulgar, compartilhem o vídeo, caso vocês acharem interessante. E numa próxima oportunidade a gente vai estar aqui novamente, tá? Um abraço no coração de todos vocês. Tudo de bom.